Ascensão através de habilidades. Episódio 325. 71º andar. A sombra que tudo engole. 1. Estava com fome. Ele devorava repetidamente e devorava novamente para satisfazer sua fome. Mas mesmo assim, o vazio nunca foi preenchido. Kiruki. A sombra chorou, permaneceu adormecida na escuridão profunda, aguardando o dia em que finalmente poderia saciar sua fome. Taizan verificou seus equipamentos um por um. Munhequeiras, armaduras, sapatos, capacete. Cada um deles ostentava um desempenho impressionante que o fez querer comprar todos. Taizan conteve o desejo. Ele só podia comprar um item por enquanto, a menos que reunisse mais ouro. Precisava ter cuidado. Depois de recuperar a compostura e revisar o equipamento, ele chegou a uma conclusão. Sapatos de ocultação das profundezas. Defesa mais 500. Velocidade de movimento mais 10%. Por 10 segundos, você pode se esconder nas sombras e se tornar imune a todos os efeitos, mas não pode se mover. Você pode emergir quando quiser, mas há um tempo de recarga de 1 hora após o uso. 650.000 G. Sapatos que o tornavam invencível por 10 segundos. Como você podia emergir quando quisesse, não havia risco de ser descoberto pelo oponente. Você pode usá-los para desviar de um ataque mortal ou se esconder e esperar por uma oportunidade, sapatos realmente versáteis. Entretanto, talvez devido ao seu poderoso efeito especial, as estatísticas eram relativamente deficientes. Não foram apenas os sapatos. Anel do Balrog selado. Mana mais 100. Ataque mais 50. Defesa mais 50. Você pode invocar o Balrog selado. Uma vez invocado, o Balrog não obedece a nenhum comando e tenta destruir tudo. Se receber uma certa quantidade de dano, será selado novamente no anel e poderá ser invocado novamente após uma semana. 500.000 G. Balrog. Quando Taizan o encontrou pela primeira vez, Hafran convocou o Balrog para testá-lo. Uma besta demoníaca das profundezas, rivalizando com um dragão. A capacidade de invocar tal criatura era certamente impressionante. Mas as estatísticas do anel em si eram patéticas. Mesmo comparado ao equipamento que Taizan havia encontrado nas profundezas médias, ele era deficiente. Depois de analisar outros equipamentos, Taizan confirmou sua conclusão. Ou as estatísticas eram extremamente altas. Ou as estatísticas eram decentes, mas o item tinha habilidades especiais. Ou as estatísticas eram baixas, mas tinha uma habilidade especial excepcionalmente poderosa. Esses eram os 3 tipos de equipamentos disponíveis aqui. Este é o melhor equipamento que posso conseguir aqui? De jeito nenhum. Esta é apenas a entrada para as profundezas. À medida que você for mais fundo, encontrará equipamentos muito melhores. Como era apenas o começo das profundezas, parecia impossível encontrar o equipamento perfeito aqui. Então o que ele deveria receber? Taizan ponderou. Sinceramente, não importava muito o que ele comprasse. Nenhum dos equipamentos parecia particularmente excepcional. Isso só piorava sua dor de cabeça. Enquanto Taizan continuava a revisar o equipamento, ele organizou seus pensamentos. O que lhe faltava? Não era defesa. Ele tinha escudo de égide, anulação de ataque, resistência e ganância da destruição. Ele tinha muitas habilidades para bloquear e eliminar ataques. Com o julgamento absoluto, ele poderia apagar as defesas do oponente e, com a aceleração de habilidade, ele poderia se aproximar instantaneamente. Ele ainda tinha o teleporte limitado, então o movimento também não era um problema. Seu poder de ataque também não era baixo, graças à técnica marcial Airaki. Taizan chegou a uma conclusão. O que lhe faltava agora não era mais nada. Era o poder de romper toda a pressão inimiga e avançar. Com a mente clara, Taizan rapidamente revisou o equipamento. Como ele já tinha decidido o que comprar, seus movimentos foram rápidos. No final, Taizan encontrou um par de manoplas. Manoplas de amplificação constante. Ataque mais 500. Magia mais 300. Magia negra mais 30. Mana mais 500. Energia escura mais 100. Estas manoplas foram criadas por um arquimago anônimo ao longo de uma vida. O design mágico e os materiais nela contidos possuem a capacidade de amplificar o poder ao máximo. Uma vez a cada 10 minutos, você pode ativar a amplificação forçada. Amplificação forçada. Aumenta o consumo de mana e energia escura das habilidades, aumentando drasticamente seu poder. 600.000 G. Posso experimentá-los? Faça como quiser. Taizan usou as manoplas e reuniu mana. Um mundo congelado se desdobrou, espalhando ar frio em todas as direções. Taizan cerrou os punhos com as manoplas. Você ativou a amplificação forçada. Seu mana foi drenado ainda mais rápido. E a aura gelada se espalhava pelo mundo e ficava mais forte. Zeojeoyeojeong. O gelo se intensificou, engolindo tudo. O vento frio atravessou, fazendo a pele de Taizan formigar. Impressionante. O poder superava em muito o do mundo congelado que ele costumava usar. Com esse nível de poder, ele poderia até pressionar Vishnu, que havia ativado o mundo do rei. Como era uma forma de amplificar o poder, quanto mais forte a habilidade, mais o efeito aumentava.
Era um equipamento que se tornava mais útil quanto mais forte a pessoa ficava. Certamente foi útil. Taizan brincou com as manoplas. Eu fico com estes. Você é a primeira pessoa a comprá-los assim que eles entram nas profundezas. O dono da loja riu e pegou o ouro. Depois de prender as manoplas, Taizan seguiu em direção à passagem. Até a próxima. Com uma despedida baixa, Taizan seguiu em frente. O lugar onde ele chegou depois de passar pela passagem era um mundo de escuridão profunda e espessa. Era um espaço escuro como breu, onde nada podia ser visto. Taizan expandiu seus sentidos. Atravesse o reino das sombras famintas. Essa era a condição para limpar a fundação. Ele só precisava romper sem cumprir nenhuma condição específica. Taizan entrou na escuridão. Uma sensação pegajosa subiu pela sua perna. Não era uma escuridão comum. Mesmo com a visão de Taizan, ele não conseguia compreender direito o que havia além. Você ativou a detecção de território de Lerage. As ondas de energia escura se espalharam em todas as direções, revelando a Taizan as informações escondidas na escuridão. Mas em algum momento, ele foi cortado. Algo profundo na escuridão havia engolido todo o poder de detecção de Taizan. Taizan silenciosamente desembainhou a espada. Concentrando os sentidos, avançou lentamente. Uau! Naquele momento, a escuridão se abriu e um monstro se revelou. Era uma sombra. Uma sombra com forma, surgindo do chão e avançando em direção a Taizan. Uma sombra faminta apareceu. Taizan balançou sua espada. Quahang! Com um estrondo alto, a sombra caiu no chão. A sombra se dispersou pelo chão e começou a se agarrar às pernas de Taizan, tentando engoli-lo inteiro. Taizan reuniu sua energia e esmagou a sombra. A sombra se contorceu e se ergueu novamente, investindo contra ele. Tudo o que continha era ganância e fome. Você ativou a flecha de gelo. A flecha de frio atravessou a sombra. Mas a sombra não parou. Ele engoliu a flecha que Taizan havia disparado e avançou em sua direção. Taizan levantou suas espadas gêmeas e esfaqueou a sombra. A sombra criou um buraco em seu corpo, evitando as espadas gêmeas. Uau! A sombra se transformou em lâminas afiadas e atacou. Taizan moveu sua espada. Estrondo. Uma colisão ecoou. No momento, os atributos de Taizan superavam até mesmo os dos níveis mais altos. No entanto, a sombra não foi facilmente repelida. KGHGAK. A sombra girou, tentando esmagar Taizan. Taizan avançou e atacou. Você ativou Gale-Hash. Você ativou a aceleração de habilidade. Uma tempestade se abateu sobre ele. A sombra, que o pressionava para esmagá-lo, foi repentinamente forçada a recuar. Aproveitando a oportunidade, Taizan enfiou sua espada profundamente na sombra. A sombra não desabou, mas avançou rapidamente, cravando-se no braço de Taizan. Mas a energia sem forma repeliu a sombra. Era a ativação da bênção absoluta, prevenindo danos contínuos. Taizan agarrou sua espada com mais força e dividiu a sombra ao meio. Silenciar. Mesmo depois de ser cortada ao meio, a sombra não parou de tentar devorar Taizan. Irritado, ele a chutou e pisou nela. Você venceu a sombra faminta. Só então a sombra rastejante parou de se mover. O que é isso? A sombra era bem forte. Até mesmo Taizan, em seu estado atual, teve que se esforçar bastante para derrubar apenas um. Isso significava que um típico aventureiro das profundezas teria que lutar por sua vida. Além disso, era um monstro bastante singular. A sombra não estava tentando matar Taizan. Estava tentando devorá-lo e torná-lo parte de si mesmo. Foi assim com você também? Não, o meu era um pouco diferente. Parece que trocaram o piso de novo. Então é assim. Naquele momento, os sentidos de Taizan detectaram mais sombras se contorcendo e avançando em sua direção. Taizan bateu o pé. Ele saltou no ar, e as sombras o perseguiram. Mais de 10 sombras estavam atacando Taizan. Você ativou o mundo congelado. Você ativou a amplificação forçada. Zeogeoyeogeong. O frio extremo congelou a escuridão. As sombras que avançavam ficaram instantaneamente presas no gelo. O poder do mundo congelado que Taizan havia liberado agora era algo que até mesmo os altos escalões teriam dificuldade em suportar. Não havia como os monstros da fundação resistirem. Ranger. Contudo, as sombras não morreram. Em vez disso, eles quebraram o gelo que os envolvia e retomaram o ataque a Taizan. Não havia intenção de matar neles. Somente a ganância podia ser vista. Rachadura. O gelo se partiu. As sombras, com seus corpos quebrados, voaram em direção a Taizan, tentando engoli-lo novamente. Mas Taizan não estava parado. Fios negros se acumulavam em suas mãos. Você ativou os fios negros de Sabinak. Você ativou o Piscadela Limitada. Quando os fios negros explodiram, o corpo de Taizan se moveu para longe em um instante. As sombras foram despedaçadas pelos fios negros espalhados e caíram em pedaços. Taizan investiu contra as sombras que haviam caído no chão. Você ativou a flecha estelar. Combinando magia e sua espada, ele começou a lidar com eles um por um. Depois de algum tempo, conseguiu lidar com todas as 10 sombras. Seu nível aumentou.
Sua ascensão da alma foi ativada. A proficiência da semente da vida aumentou em 2%. Subiu de nível. Junto com isso, a habilidade do ser imortal que transcendia a mortalidade, que lhe fora concedida por Zenlong, melhorou conforme ele derrotava as sombras. Taizan franziu a testa. Ele reuniu energia negra. Abrindo uma passagem em direção aos demônios, ele ativou magia negra. Você ativou a detecção de território de Lerage. Matando. A energia escura se espalhou em todas as direções. Foi engolido pela escuridão, mas continuou a se estender para fora, apesar de tudo. Como resultado, Taizan entendeu o que era esse lugar. A escuridão era vasta. Mesmo com detecção de território, ele não conseguia ver o fim. E escondidas na escuridão havia inúmeras sombras. Gole. As sombras corriam em direção a Taizan. Seus números facilmente ultrapassavam centenas. Havia milhares de sombras avançando em sua direção. Sentindo as sombras avançando, Taizan falou com determinação. Desaparecer. Você ativou a declaração de ocultação. Palavra de comando ativada. A presença de Taizan foi apagada e seu ímpeto desapareceu. Por um instante, as sombras que avançavam pararam. Incapazes de localizar Taizan, vagaram sem rumo. Taizan caminhou pela escuridão. Sua visão estava bloqueada e seus sentidos limitados, mas ele ainda conseguia ver e sentir o suficiente para se mover sem problemas. Taizan passou pelas sombras contorcidas. Sem senti-lo com os olhos, eles nem perceberam quando Taizan passou direto por eles, graças à declaração de ocultação. Taizan continuou avançando quando parou. Duas sombras lutavam entre si. Gole. Seus poderes colidiram enquanto tentavam devorar um ao outro. Taizan assistiu à luta em silêncio. A batalha entre as sombras, que tentavam se devorar, logo mudou a favor de uma delas. A sombra dominante esmagou seu oponente e o devorou. O poder da sombra que devorava seu oponente começou a se amplificar. Em contraste, o poder da sombra devorada diminuiu rapidamente. A sombra que havia absorvido o poder flutuou lentamente para longe, satisfeita. A sombra que havia perdido toda a sua força deslizou para longe, lamentavelmente. Eu vejo como funciona. Este lugar era o reino dessas sombras. Eles tentaram devorar um ao outro para roubar o poder um do outro e tentaram devorar qualquer aventureiro que se aventurasse aqui, tornando-os parte deles. Taizan percebeu a estratégia para limpar este lugar. A condição clara da missão não era derrotar as sombras, mas sim romper. Esconder-se e evitar as inúmeras sombras e encontrar a passagem para prosseguir parecia ser a chave para limpar a fundação. Embora Taizan tivesse usado a palavra de comando, qualquer aventureiro que tivesse chegado até ali provavelmente teria pelo menos uma habilidade para se esconder. Caso contrário, eles poderiam simplesmente comprar um item relacionado na loja para avançar. É claro que Taizan não tinha intenção de resolver as coisas dessa forma. Enquanto caminhava pela escuridão, ele se aprofundou na área. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.